programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje vai ser específico, o programa vai ser específico sobre o mundo dos negócios, do empreendedorismo. Por quê? Porque estranhamente tem gente por aí ocupando cargos relevantes que não enxergam a extensão da importância do empreender numa economia que precisa gerar negócios, se desenvolver, gerar emprego e renda e fazer com que a gente supere as dificuldades. Nós estamos no século XXI, mas a cegueira é tão grande, a falta de visão é tão grande, que a gente precisa estar, de tempos em tempos, mostrando a importância do que é empreender, mostrando a importância do estímulo para que as pessoas consigam superar suas dificuldades, consigam gerar mais conforto para si e para suas famílias, porque tem agentes públicos que acham que empreender é uma coisa sem nexo, sem sentido. O sentimento que a gente tem dessas pessoas é um sentimento de lamentação, porque só e somente só, gente despreparada, gente que não conhece o mundo, gente que não conhece os países que superaram as dificuldades, como exemplo para mostrar a importância do empreendedorismo. As empresas que existem pelo mundo afora foram as empresas que geraram desenvolvimento para suas economias. E isso existe na China, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e todos os lugares do mundo em que o desenvolvimento ocorreu. Os países que perseguem as empresas, que não estimulam o empreendedorismo, que desvalorizam as empresas, são aqueles países que não evoluíram economicamente. Coreia do Norte, Cuba, a própria Venezuela. A Venezuela é um caso tão atípico que é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e dos países que têm reserva de petróleo grande, o único que é pobre é a Venezuela. Os árabes são todos riquíssimos, os países, todos ricos. A Venezuela tem mais reserva de petróleo do que qualquer país árabe. Ainda assim é pobre. O país que, no final do século XIX, tinha a maior renda per capita do mundo é a Argentina. É a única experiência de um país que empobreceu. E hoje, mais de 40% da sua população estão na faixa de pobreza. Por que isso acontece? Por falta de visão, por excesso de demagogia política e por falta de compreender o que é a importância da economia, a importância de você procurar desenvolver o país e de você botar dentro do bojo do mercado, de uma forma geral, todos os agentes públicos, os cidadãos, todos que querem fazer com que o país seja um país moderno, avançado, que enriqueça e que seja capaz de gerar conforto para todos os seus cidadãos. Eu já falei muito aqui sobre o exemplo da China, que era um país pobre na década de 80 e que hoje é a segunda maior economia do mundo, com um PIB superior a 17 trilhões e 700 bilhões de dólares. Eu não vou ser repetitivo, não, mas eu vou usar uma frase do personagem Rocky Balboa, do filme Rocky, que foi interpretado, dirigido, escrito por Sylvester Stallone. Essa frase ela fala sobre a vida. Ele diz mais ou menos assim: ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar seguindo em frente. A vitória é feita assim. A vida já é difícil normalmente, mas em alguns momentos ela pode até te derrubar. No entanto, é preciso levantar sempre. Essa frase de Rocky Balboa, o personagem de Sylvester Stallone, serve para ilustrar a vida do empreender neste país enlouquecido que é o Brasil, onde tantas e tantas coisas são empecilhos para a evolução do empreender, a evolução da economia e a evolução social. É por isso que eu chamei aqui hoje duas grandes figuras, Djalma Cunha, que é diretor da Federação das Indústrias, e Thales Medeiros, que é gerente na loja do Sebrae aqui em Natal, para falar com eles e me aconselhar e ouvi-los sobre a visão que eles têm
do que é empreender, da importância de empreender e da perspectiva de mudar a vida das pessoas para melhor. Djalminha, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gene. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, meu amigo Thales. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, né, meu amigo? Thales, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Muito bom dia, Gene. Djalminha, é uma alegria nossa. Eu falo nossa enquanto Sebrae de poder estar aqui. Sim. Pessoalmente é uma honra de poder participar desse momento de diálogo também. Qual a importância do empreender para você, Thales? Bem, eu estou aqui na figura de um estudioso do empreendedorismo, né? Enquanto colaborador do funcionário do Sebrae, diferente aqui de quem tem a honra de viver, de fato, empreendendo. Mas a gente vai perceber que a própria ideia de empreendedorismo ela também vai alterando ao longo do tempo, porque ele vai se amoldando também a algumas questões. As mudanças da sociedade. Da sociedade, com suas novas demandas, suas necessidades comportamentais, né, etc. Mas a gente vai perceber sempre que existe uma discussão em torno da capacidade de alguém de mobilizar recursos de mercado, inclusive essa foi uma fala do próprio Schumpeter, ou seja, pegar o que é que existe na sua realidade agora e ela poder transformar. A gente falava antes em novos negócios ou produtos para a produção de riqueza, mas hoje a gente fala produção de riqueza e bem-estar. Certo. E hoje a gente começa a considerar empreendedorismo também no seu campo social e outras dinâmicas. Mas é sempre uma amálgama de uma série de elementos comportamentais com criatividade, capacidade de produção, agora dentro também do que é que o ambiente de mercado oferece, de oportunidade, ou seja, quanto mais um ambiente de negócio ele é vivo e pujante, mais empreendedores a gente vai ter, porque eles vão ser fomentados nesse espaço, né? E é uma dinâmica educacional. O ambiente de negócio da gente, Djalminha, é favorável a empreender? Não. Não, inclusive, eu faço algumas reflexões que empreender é uma vocação, mas uma vocação que pode ser lastrada por uma boa educação. E o primeiro agente que tem que ter o estímulo é o empreendedor, mas que esse ambiente tem que ser favorável a isso. E eu vejo muitas dificuldades no Brasil para se empreender. Burocracia, fomento, recurso mesmo, às vezes as linhas de crédito são difíceis para quem quer começar um negócio. Enfim, eu não vejo esse ambiente tão favorável, diferentemente de alguns países de primeiro mundo. Eu vi uma frase que eu anotei aqui que eu achei interessante, que é: o primeiro passo rumo ao sucesso é dado quando você se recusa a ser um refém do ambiente em que se encontra. Ou seja, se o ambiente é ruim e a gente é refém, a gente não quer mudar. Como nós não somos reféns, nós três, a gente quer mudar. E aí o que é que a gente pode fazer, Thales, para mudar esse ambiente que a gente tem aí, que parece refratário ao empreendedorismo? Parece, eu não estou dizendo que é. Acho que esse inconformismo é bem típico, na verdade, de quem tem a verve empreendedora em especial. A gente vai falar que empreendedorismo, de modo geral, todas as pessoas vão expressá-la, né, como elemento de criatividade, mas é necessário que a pessoa também tenha um poder de vontade suficiente para ele poder superar, né, até como a frase de Churchill aí, de apesar das lutas, ele movimentar a resiliência para construir isso. Eu acho que existem umas questões de ambiente e de negócio que a gente tem que pensar na macroeconomia, questões de política para envolver isso também, mas é necessário que a gente também procure ver dentro do elemento educacional. E aí, claro, quanto mais inóspito é o ambiente, mais difícil, penoso é esse processo. Mas questões de observar oportunidades de negócio e de planejar, ela vai fazer parte, sempre. Porque senão o empreendedor, ainda que ele tenha todos os elementos comportamentais, quando ele não olha o mercado, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um tiro errado. Vai gastar, às vezes, o recurso que já é, inclusive, escasso. Então, um passo atrás, no sentido de planejar e organizar, e entrar em contato com boas redes de outras pessoas mais experientes, tudo isso vai aliviar, né, o desafio que é empreender, especialmente no Brasil, com todas as dificuldades que a gente também tem nesse ato, né? Djalminha, é possível superar a pobreza sem empreender? A pobreza, Gina, na minha concepção, ela vem lastreada de uma falta de educação. Sim. Né? O que me preocupa muito são algumas atitudes que o papel do governo ele tem que estar muito mais em evidência. Né? A atitude número 1 que eu poderia relatar aqui é oportunizar realmente um ensino de boa qualidade. Né? Eu acredito que a pessoa, na hora que ela passa a ter conhecimento, ela começa a se posicionar, ela começa a frequentar ambientes muito menos hostis e muito mais produtivos. E é óbvio que o pobre, ele muitas vezes,
ele é pobre por uma questão de falta de oportunidade. Né? Então, superar, sim. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa avaliar, na minha concepção também, é o que o próprio Tales colocou. Esse ambiente macroeconômico, ele tem que ser favorável a isso. Porque não adianta você ser um grande empreendedor, você ser criativo, você ter uma persona realmente com essa característica, se você não tiver um ambiente propício para você poder empreender. Né? E aí volta a discussão. O ambiente hostil, né? O ambiente hostil não só de oportunidades, mas também de um ambiente econômico que favorece a você implantar um negócio. O brasileiro é criativo, Gêner. O brasileiro é criativo. O brasileiro é empreendedor, né? Sim. Nós O somos número de empreendedores. empresas que são criadas anualmente é um número gigante. Gigante. É uma economia que gira... Se Talvez você... Thales sabe, eu não sei se Aqui no Rio Grande do Norte, em 2023, foram 45 mil empresas. 45, só. o ano passado foram criadas no estado aqui, Thales está informando, 45 mil empresas. É um número bom, né? E aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Pessoas que trabalhavam em um ambiente de uma empresa privada, que consequentemente saíram, porque o Covid gerou muita demissão, mas com a característica de empreender, eles montaram seus negócios. Sim. Isso é um dado interessante a gente fazer uma análise. E aí perceba, se o ambiente econômico não é favorável, essas empresas, o Sebrae também vai dar esse dado. A vida útil de uma micro e pequena empresa, a média brasileira, não passa de 10 anos, né, Thales? Muito menos. Então, eu estou sendo otimista, mas assim, observe que essas empresas, elas têm que ter um planejamento lastreado por uma formação do empreendedor para que ela possa chegar num patamar de desenvolvimento e até, às vezes, crescer e alavancar, e, inclusive, chegar até atingir o mercado externo, às vezes com uma venda do seu próprio negócio ou até mesmo uma conexão, uma fusão com uma grande empresa. Né? Eu gostaria também de contribuir com um ponto muito importante que o Djalminha colocou em relação à questão da educação. Porque quando as pessoas são instruídas, tecnificadas, educadas de modo geral, elas têm a oportunidade também de ampliar a sua perspectiva de vida. Então, se o empreender exige que a pessoa perceba a oportunidade de negócio, se ela tem uma visão muito restrita diante da vida, como é que ela vai encontrar? Então, a possibilidade às vezes está ali, ela tem um grande potencial, mas ela não vê. É impressionante isso. Então, criar um ambiente para isso e essas pessoas poderem ser educadas o suficiente para ampliar esse olhar, aí a gente cria o ambiente e a pessoa com condição. Então, a potencialidade pode ser explorada. Fora disso, tudo é muito penoso, é um exercício pessoal muito grande aquela pessoa poder sair daquele ambiente. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o programa Mundo dos Negócios, hoje conversando aqui com Djalminha Cunha, e com Thales Medeiros sobre empreendedorismo. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo. Tem uma frasezinha para você raciocinar e pensar que diz o seguinte: quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Essa frase é de Henry Ford, o cara que criou a Ford, uma das maiores indústrias do mundo historicamente, e que vale até hoje, faz mais de 100 anos. Interessante essas coisas, é importante sair, né, Djalminha? Não tenho dúvida. Não se entregar, né? Não... nunca desistir, né? A você primeira frase que você colocou, a gente se resume a isso, né? Nunca desistir. Os percalços vão vir, mas a dificuldade também, e você vai conseguir superar, porque a superação ela faz parte da construção do empreendedorismo. A superação a busca pela superação é a grande marca da iniciativa empreendedora, né? Você não vai empreender apenas para fazer graça. Você vai empreender porque você vai ter a perspectiva de construir um futuro melhor para você e para sua família, com mais conforto, com mais alimentação, com mais perspectivas. A quantidade de gente, de pessoas que eu entrevistei aqui, que entrevisto, que têm experiências de evolução, de que saíram de superação da miséria e da pobreza, pessoas que eram muito humildes, que não tinham nada e que hoje têm uma empresa grande, que tem um patrimônio gigante. Eu não sei quantos casos. Estou pensando em fazer um livro. Legal. Porque eu tenho aí, a gente tem em torno de 200 programas. Eu selecionar aí uns 15 a 20, fazer um livro sobre isso, que é para mostrar a importância do empreender. Para fazer o contraponto às pessoas que têm pouca visão e que são contra, porque normalmente as pessoas que têm o não no empreender, as pessoas que são contra, são pessoas que têm salários altos, que são servidores públicos, que têm salários altos, que elas se consideram com a vida delas feitas e não estão nem aí para os outros. Ela ocupa os cargos públicos, mas elas não pensam nos outros, elas só pensam na retórica do discurso vazio e do discurso demagógico. Isso é péssimo,
porque não dá nenhuma perspectiva de futuro para quem está no banco escolar precisando ter um alento, um caminho, algo a seguir para superar a dificuldade. É fácil, Thales? Não. E eu estava refletindo também uma questão importante. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, no sentido mais de subsistência, de cuidar da sua família, mas acho que aí a gente também não pode perder de visão o impacto que ele tem de inspiração no ecossistema de modo geral. Sim. Uma questão simples, alguém que decidiu transformar a sua casa em um pequeno negócio, uma merceariazinha. Na hora que ela fez isso naquela rua, ela sinalizou para a criança e para todo mundo que estava ali de que é possível. E ela mexe assim com uma força da natureza humana, que é de esperança. Um contágio positivo, né? Quando você vai ver, ao longo dos anos, todo aquele entorno começou outro negócio, alguém começou a vender dindim, alguém abriu uma lojinha de roupa, você vai se transformando num ambiente completamente diferente. Eu estive esses dias com a inauguração de uma nova agência do Sebrae, né, um novo prédio, na verdade, do Agreste, estive em Serra de São Bento. Hoje, você veja, tudo que foi transformado ali em torno lá em Monte das Gameleiras, na verdade. Conheço bem, Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. Pedra Grande. É. Todo o entorno hoje foi transformado a partir do empreendimento que foi ali. Né? E começou a trazer ações da comunidade, e a comunidade toda se transformou. Alguém disse para a comunidade que era possível. Então, empreender, ele tem essa força de inspiração muito pujante. Né? Como é que se é contra o empreendedorismo? Qual é a sua opinião, né, sobre a pessoa ser contra o empreendedorismo, Djalminha? Eu acho que é a visão, Gêner. É visão de futuro. Ou é falta de visão, né? Ou é falta de visão, pode ser, A pessoa né? não tem visão de mundo. Exatamente. Porque a gente que anda pelo mundo afora aí, a coisa que a gente faz é se informar e viajar quando pode, né? A grande vantagem de você viajar é de você construir uma imagem do que o mundo é mundo lá fora, para que a gente possa trazer para cá. As pessoas não compreendem quando eu digo o mundo é igual. O que a gente vê aqui, a gente vê em todos os lugares pelo mundo afora. Apenas umas coisas são mais valorizadas num lugar e outras no outro. Mas as experiências são muito semelhantes, né? E o que são mais valorizadas, como você bem colocou, elas terminam sendo potencializadas. Naturalmente, ela começa a ser caracterizada por um diferencial daquele país ou daquele lugar. Vocês têm um trabalho bacana lá no Sebrae de estímulo ao empreendedorismo, né? Na federação. Isso, na federação. Na verdade, nós temos a Comissão Temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente preside já há 3 anos, começou na gestão do presidente Amaro e continua à frente na gestão do presidente Roberto. E um dos pilares da comissão, Gêner, é justamente a questão da educação. Né? Sim. O que a gente tem feito quando a gente fala de educação para fortalecer o ecossistema de inovação? Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos um projeto que já existia dentro da UFRN, moldamos esse projeto com o IF, o SENAC, o próprio Sebrae, chama-se Empreendedorando, e levamos a uma escola pública, que foi o projeto piloto que aconteceu em 2022. Aonde, Djalminha? Numa escola estadual aqui em Estado da Esperança. Sim. E aí fizemos esse projeto com uma metodologia para os alunos e o objetivo qual era, Gêner? Era eles entenderem que com essa metodologia eles iam poder desenvolver algum produto ou algum projeto inovador que pudesse aplicar à sociedade. Basta lhe dizer o seguinte, Gêner, eles desenvolveram um aplicativo para a terceira idade, para monitoramento do senhorzinho lá que está cuidando, que está sendo cuidado por um agente, né? Uma pessoa que está acompanhando aquela pessoa de idade. Então, esse foi o primeiro projeto. A idade dos meninos lá? De 14 a 18 anos. E criaram um aplicativo. Criaram um aplicativo. Começou com 25 alunos nessa primeira turma e terminou com 15. Desses 15, você precisa ouvir os testemunhos desses jovens. Então, pegamos esse projeto, remodelamos ele, com muito mais curacidade no que diz respeito a alguns pré-requisitos, e colocamos na segunda turma, agora também, em 2023. Sim. Amigo, vou só lhe contar. O testemunho da diretora da escola e o testemunho dos alunos é fantástico. E aí, o que é que nós queremos fazer agora? Nesse primeiro semestre, a gente apresentar ao governo do estado esse projeto, para que o governo avalie a aplicação. Isso foi consequência de uma reunião que nós tivemos em 2022 com o município e o estado para entender o plano que existia na educação do Rio Grande do Norte. Qual é o plano de vocês para que a gente possa realmente ajudar como federação? Isso termina dando resultado para a indústria, porque um aluno que tem um nível de qualificação adequado ou que tem um estímulo, ele volta ou para trabalhar dentro da empresa ou ele sai para empreender. Sim. Então esse é o projeto que a gente tem chamado Empreendedorando. Interessante demais.
Que iniciativa o Sebrae tem hoje nessa área de empreendedorismo, Thales? Não, aí eu acho que todo o portfólio da gente é sempre vinculado a essa proposta. Então, focado, né? de soluções educacionais voltado ao empresário em si, empresas já E consolidadas. ao estudante, aos jovens? Aí nós temos toda a iniciativa de educação empreendedora. Ano passado atendemos 45 mil estudantes, foram em torno de 6.200 professores formados, parte deles formado para que eles possam ser educadores, levando essa ideia do empreendedorismo, outros assim, junto com o Sebrae, para que a gente pudesse fazer algumas estratégias junto com algumas escolas, hoje também maior parte já da rede privada, para que a gente também pudesse fazer iniciativas de levar esse pensamento e mobilizar esse conjunto de comportamentos já em idades, inclusive, do ensino fundamental, ensino médio e também universidades. Qual é a receptividade que vocês obtêm junto às crianças? Para ela é uma festividade, porque ela está colocando a natureza da própria criança de criatividade para fora. Sim. Então, ali a gente está dizendo a ela que ela tem licença para ser criativa e produzir. Então, isso tem um impacto que a gente não consegue nem mensurar isso mais na frente, na idade adulta. A gente estava falando muito sobre a sociedade do não. Nós estamos vivendo tempos estranhos porque o não vem dominando tudo, né? De vez em quando eu reclamo sobre isso, porque a gente gostaria que fosse a sociedade do sim. Ou seja, em tese, você pode fazer tudo que for de coisas interessantes para a sociedade e a sociedade as acolherá. Mas hoje a gente vive recebendo não, tudo é não. Ah, não pode, eu quero fazer aquilo, não pode, não pode, não pode. Você vê a sociedade como, Djalminha, essa questão do sim e do não? Gêner, eu acho que as pessoas elas precisam ter o espaço delas para poder colocar para fora aí. Porque o empreender é você dizer o seguinte, eu vou sim. Eu uso uma frase, quando eu fazia algumas participações em palestras, eventos, eu sempre gostava de usar o seguinte, Deus só diz sim. O resto é com a gente. Se você dizer, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou ter sucesso, eu vou fazer as coisas bem feitas, Deus diz sim. Inversamente, se você é uma pessoa pessimista e que, eu não tenho condição, Deus diz sim. Eu não vou superar, não sei o que, Deus diz sim. Ou seja, está dentro da gente, né? E Deus sempre está aberto. Pois é. Ele não negativa, né? Ele sempre é muito positivo. Então, assim, eu acho que a gente vive num país democrático e as pessoas elas têm que ter o direito de falar, de externar suas ideias. O grande detalhe é a gente ter pessoas que possam absorver essas ideias e incentivá-las, né? Então, às vezes, o não ele é colocado no momento errado e você perde grande oportunidade de estimular um grande empreendedor. Essas pessoas que tiveram sucesso, como você colocou aí, dessa questão do livro, da ideia que você tem, eu acho fantástico. Por quê? Porque essas pessoas elas são resultados de uma superação, de uma resiliência gigante. E elas podem ser, inclusive, modelos para muitas pessoas que querem empreender. Eu sou da tese que a oportunidade de a gente ouvir grandes pessoas, grandes empresários, grandes empreendedores, ela faz, às vezes, de estímulo, mas ela também dá como referência, ela referencia para que você tome uma decisão correta. Ou seja, o trabalho de monitorar, de acompanhar e de até mesmo ser um mentor, ele faz parte do processo construtivo, na minha concepção. Então, essas referências elas têm que ser sempre destacadas. Nós temos grandes empreendedores aqui no nosso estado, Gêner. Já tivemos mais, né? Empresas tivemos, mas isso também é o que nós colocamos há pouco, o ambiente econômico que é favorável. Se eu não posso empreender no meu estado, eu vou para outro estado. Né? Eu vou para quem me dê a oportunidade, que me dê a abertura nas questões burocráticas, nas questões políticas, nas questões tributárias. Então, eu vou para o melhor ambiente que for favorável. O que eu quero é espaço para eu poder gerar emprego e renda. Então, a partir do momento que o Estado lhe dá essa abertura, eu não tenho dúvida que com uma formação bem elaborada, bem estruturada, o resultado vem, gente. O Estado é o sócio que a gente nunca escolhe, né? Porque tem alguns lugares que o Estado... Na China, o Estado é sócio das empresas. Para quê? Para alavancar as empresas. O Estado chama os empresários, se associa com ele, estimula as empresas, potencializa e alavanca as empresas que estão pelo mundo. Aqui é o contrário. O Estado é para tomar as empresas, é tirar o imposto, é só para criar problema, só para fazer o não se agigantar dentro das empresas. Às vezes chega, se assusta com o tamanho com tantos e tão grandes nãos que tem dentro das empresas, né? Por isso que os estados têm que se aliar às instituições, né? Sim. Que apoiam o comércio, a indústria, a agricultura, porque muitas vezes falta realmente a técnica
que pode fazer desenvolver aquele ambiente. Então, e nessas instituições existe um lastro gigante. Você tem o Sebrae, uma estrutura fantástica. O Sebrae é um espetáculo. Pois é, você veja que quando aqui em Natal ou aqui no estado, qualquer pessoa, eu vou montar um negócio, qual é a referência? Sebrae. Sebrae. Ele referencia como o Sebrae lá é o berço do que a pessoa vai me orientar, vai me ensinar, vai construir comigo um projeto. Agora, o mais importante de tudo isso, Gênia, é saber que nós temos esse ambiente que muitas vezes a gente classifica como hostil e a gente tem uma postura firme, correta, digna de lutar e conseguir, mostrando que nós somos capazes. De não se acomodar diante do não. Exatamente. O não é fácil, né? É a coisa mais fácil do mundo é você dizer não. Tem um horror que ainda não. E acho que a fala de Djalma ele também vai muito ao encontro, inclusive, da outra pergunta sobre por que algumas pessoas têm resistência. Sabe, eu tenho a impressão de que o empreendedorismo ele é uma afronta ao controle. Né? Sim. Ele afronta As pessoas são a ideia livres, de controle. Em tese, porque qual é a grande questão no final do empreendedorismo? É ele poder oferecer autonomia para as pessoas. Então, quanto mais você tem um ambiente excessivamente controlado, eu não estou falando de regulamentação, que é importante para dar justiça ao mercado, mas excessivamente controlado, mais as pessoas são tosadas para ela poder criar. Né? Interessante essa vertente, viu? Afronta. Essa versão aí é muito boa. Ou seja, se você empreende, se você se realiza, você tem liberdade para fazer tudo como você achar conveniente. Nós vamos ver esses exemplos nas comunidades que começaram a abraçar projetos de empreendedorismo social. Elas se emanciparam. Então, antes, no lugar dela depender de algumas instâncias que ficavam sobre a mercê, né, delas, elas ganharam autonomias. Não, desse jeito eu não quero mais. Subiu o nível desse jeito. Mas por quê? Porque elas começaram a experimentar autonomia a partir do empreendedorismo social. Tem uma frase de Walt Disney que ele fala, ele resume a realidade, os sonhos, ele diz que são realizados em 4 Cs. Curiosidade, confiança, coragem e constância. E que o mais importante é confiança. Você acha isso? Sim, confiança é uma característica que tem que estar atrelada... Confiança em si próprio e confiança no ambiente, como é? Não, confiança em si próprio. Si próprio. Aí eu vou entrar até um pouco da psicologia, de uma autoanálise, de uma autocrítica, do autoconhecimento, para que você possa atuar efetivamente confiante. Né? Uma frasezinha sua para quem está nos assistindo, que nós estamos terminando já. Eu acho, gente, nunca desistir, sempre persistir. Nós temos grandes desafios na vida e um deles é ser feliz, né? Amar as pessoas e passar conhecimento. Conhecimento é uma coisa que a gente não deve guardar, a gente deve transportar para as pessoas. Boa. A gente veio aqui não foi apenas para carregar pedras, para trabalhar, para estudar e para se divertir. Importante isso. Só se diverte quem é feliz. E só é feliz quem se diverte, quem trabalha, quem produz. Só uma frasezinha sua, Thales, para a gente concluir. Eu desejo coragem. Não uma coragem desmedida, mas uma coragem onde a gente possa se movimentar, de fato, em busca do bem-estar social, de crescimento e se amparar com quem realmente pode nos apoiar nesse trabalho de transformação que é o empreendedorismo. Espero que você tenha gostado. Foi ótima aqui a conversa com o Djalminha, que é diretor da Federação das Indústrias do Estado, e com o Thales Medeiros, que é o cara do atendimento do Sebrae aqui em Natal. Muitíssimo grato a vocês pela participação conosco. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A você um excelente domingo, uma excelente semana. E domingo que vem nós voltamos. Até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.